o liberalismo em si, ele é um conceito que não se tem muito uma definição clara de quando ele se inicia em si. Dizem, a academia, em sua maioria, se vai olhar para o século XVIII, XVII, vai encontrar em John Locke, Montesquieu, o início disso, pensando nas ideias que eles tinham sobre a limitação dos poderes do rei, a ideia de uma governabilidade natural que não podia infringir as liberdades do indivíduo, a ponto de correr o risco dos reis se tornarem tiranos. Muitos outros vão até olhar um pouco para o século XVI e ver nos escolásticos, nos pós-escolásticos da escola de Salamanca, muito na pessoa de Juan Mariana, a ideia que em si foi se espalhando para a Europa, que vai se chamar de liberalismo. Ou ainda alguns mais conservadores da antiga academia, que vão talvez olhar para São Bernardino de Siena, no século XV, quando um religioso começa a defender o direito ao lucro, a propriedade privada, e discursos que depois vão se concretizar numa ideia moderna de liberalismo. Mas em si não é essa a questão. O liberalismo, em seu início, nunca foi algo problematizado, seja a esfera que for de comunicação, seja na academia, nos meios sociais, mas o desdobramento dela que é um grande problema, e que é aí que eu acho que reside ali uma questão que é difícil a gente escavucar e muito complexa de entendimento para todos nós. Quando nós nos debruçamos nessas diversas correntes, a gente vai encontrar, por exemplo, o conservador liberal, essa coisa de você aceitar que por meios sociais mais leves você vai se chegar a um fim desejável da economia. Hoje muitos acadêmicos dizem isso. Mas o conceito do conservador liberal ele é antigo e de fato bem existente na nossa história. E essa conversa sempre existiu. Você vai encontrar em diversos casos, como Michael Oakeshott na Inglaterra, que é um ótimo exemplo de um conservador que defendia uma educação liberal, e diversos outros, como o próprio von Mises, que era um pouco conservador, apesar de negar sempre negar isso. Mas, de fato, o que a gente vê no Brasil no construto histórico é a tentativa, talvez, de um liberalismo conservador, o que aí é extremamente discutível. No nosso império, a gente tem um grande exemplo de quando começam a se distinguir bastante de liberais conservadores e é marcado por grandes embates entre eles. Os liberais pedindo uma educação não religiosa, um direito à terra e de liberdades individuais, os conservadores sempre opostos a isso. Nós passamos praticamente um século vendo brigas entre eles de conciliação e conciliações também. Esse é o ponto. Tanto é que você vai ver muitos conservadores se tornando liberais e uma quantidade maciça de liberais fundando o Partido Republicano no Brasil. A gente olhando para o século XX, um recorte temporal mais curto, a gente percebe a figura de Roberto Campos, que era um desenvolvimentista, um liberal, um homem da escola de Chicago, que se torna ministro de Juscelino Kubitschek e vai sempre pregar amizade com o capital estrangeiro, chega até a ser apelidado de Bob Fields, e com discursos extremamente prezando liberdades individuais. Mas quando ele se torna ministro na ditadura militar, ele vai ser aquela pessoa que vai ser contra as diretas já, contra qualquer tipo de política para negros, contra qualquer tipo de direito para pobres, para índios, fazendo uma grande mescla do liberalismo econômico com o autoritarismo político. Agora, quando a gente fala de uma realidade brasileira mais contemporânea, a gente retoma aquela coisa do que é um liberal conservador, se é que isso existe ou é uma invenção da nossa cabeça aqui, ou principalmente dos liberais brasileiros. E acontece alguns fenômenos muito interessantes nessa, digamos assim, de 2014, 2015 para cá. Quando a gente vai olhar aquele texto lá do Melchior, quando ele vai falar dos 4 tipos, quando ele fala
antigo, liberalismo antigo e moderno, antigo e moderno liberalismo. Que ele fala sobre os 4 tipos de liberdade, e uma dessas liberdades é a liberdade de autorrealização. E essa liberdade de autorrealização, ele cita inclusive a Carta de Independência dos Estados Unidos, que ele fala que todo o ser humano é livre, tem direito à felicidade, é um dos pontos que ele coloca ali. A vida, a segurança e a felicidade. E quando a gente fala dessa questão de uma liberdade de autorrealização, se contempla todos os campos que formam um indivíduo. E essa liberdade ela é irrestrita e intocável. Só que no Brasil ela não serve para quando a gente está falando de aborto, mas serve quando a gente está falando sobre abandono paternal. Não serve para quando a gente vai falar de censura de arte. Serve para quando a gente está falando de minorias. São liberdades que o liberalismo brasileiro não contempla, porque não convém para o seu, posso assim dizer, eleitorado, ou para a sua plateia que já comprou o conservadorismo como um meio de subsistência discursiva forte. O que cria esse monstro que a gente chama de liberal na economia e conservador dos costumes. É contraditório na teoria em si, né? É aquele famoso triângulo equilátero do Hayek, quando ele vai fazer aquele manifesto do porquê eu não sou conservador. Um dos grandes liberais que a gente tem. Escrevendo o manifesto falando porquê não sou conservador. E coloca um triângulo equilátero e ele diz, o liberalismo exatamente ele está aqui no centro para que nós não pendamos para uma extrema direita, que seria o conservadorismo, e uma extrema esquerda, que segundo ele seria o socialismo. Claro que colocando como uma chapadura nas duas pontas. E ele dizendo, e é por isso que não pode existir um liberal conservador, com pautas conservadoras, porque em si ele é conflitante com o conceito. E logo, você não é uma escolha que você faz ser um liberal na economia ou um conservador nos costumes. Se você faz isso, você na verdade, você está tomando um caminho do conservadorismo. E esquecendo completamente uma pauta tradicional do liberalismo. Isso não existe. Os grandes liberais, eles rejeitaram o conservadorismo, o Mises, o próprio Hayek. Então, o já citado Oakeshott. Então, no Brasil, existe um fenômeno em relação a isso que é muito conflituoso com aquilo que eles juram defender. É muito conflituoso. É um ponto de que a gente tem que questionar. Se é um liberalismo, a gente pode chamar esse liberalismo de internet de liberalismo?